Space Jam: Um Novo Legado, uma sequência, ou talvez não, do Space Jam de 1996. Aquele que, apesar de não ser um filme fantástico, ficou guardado no coração de muita gente da minha geração. Afinal, ele era um filme, mas tinha personagens de desenhos, e eu me lembro que, quando era criança, ver os desenhos interagindo com o mundo real dava uma sensação fantástica, como se aqueles personagens fossem reais. É claro que Space Jam não foi o primeiro filme a fazer isso, né? Muita gente aí deve conhecer um filme chamado Uma Cilada para Roger Rabbit. Esse sim dá pra chamar de filmaço. Ele tem uma história legal, a interação da animação com os atores é super bem feita, entre outras coisas. Mas, voltando ao Space Jam 2, esse filme é de um diretor chamado Malcolm D. Lee, um diretor norte-americano que eu sinceramente nunca tinha ouvido falar. Quando eu fiz uma pesquisa rápida, descobri que ele dirigiu alguns filmes de comédia, mas nada que se destacasse muito. Na verdade, dentro da filmografia dele, o único filme que eu conhecia era um filme chamado Undercover Brother, que no Brasil se chamava Com a Cor e a Coragem, que é um filme de comédia no estilo Blaxploitation, que é aquele movimento que surgiu nos anos 70, né? Consistia basicamente de filmes feitos por diretores negros, com atores negros, para um público negro. Como vocês devem saber, o Space Jam de 96 era protagonizado pelo Michael Jordan, a lenda do basquete. E no Space Jam, Um Novo Legado, o protagonista é o LeBron James, que muitos dizem ser o Michael Jordan dessa geração. Nesse novo filme, o LeBron James é chamado para uma reunião, né, para falar sobre um projeto envolvendo a imagem dele, e o LeBron não curte muito a ideia e logo de cara já descarta. Só que essa ideia havia surgido de um algoritmo chamado Algorithm, que é uma espécie de inteligência artificial responsável por novos projetos da Warner Brothers. O Aldi se irrita com a reação negativa do LeBron e acaba levando o LeBron e o filho para dentro do computador. Depois ele desafia o LeBron para um jogo de basquete, dizendo que ele só vai poder levar o filho de volta para o mundo real se ele vencer. Apesar de ter um molde muito parecido com o primeiro filme, essa sequência tem uns detalhes diferentes. Lá no primeiro filme, os Looney Tunes precisavam da ajuda de um astro de basquete para vencer uma aposta contra alienígenas que queriam escravizá-los. Já nessa nova versão, a situação se inverte. É o astro de basquete quem precisa da ajuda dos Toons para recuperar o filho. Pois bem, vamos começar do começo. Minha primeira impressão com o filme já foi... O filme começa com algumas cenas mostrando a infância do LeBron, como ele curtia videogames, mas o treinador pegava no pé dele, dizendo que ele tinha potencial para ser um jogador profissional, mas que ele devia parar de perder tempo com essas coisas como o videogame. Sem relutar muito, ele obedece e acaba virando o maior jogador da geração dele. Simples assim. O problema começa depois disso. Quando o LeBron cresce, ele constitui família e passa a tratar os filhos da mesma forma como o treinador tratava ele. Ok, eu diria que até aí tudo bem, tem todo um lance de bagagem emocional, passado adiante, etc. O problema é que na primeira aparição do LeBron, ele já parece ser um cara super rígido e insensível, e só o que importa pra ele é transformar os filhos em grandes jogadores, sendo que o Dom, o filho mais novo, passa pela mesma situação que ele passou. Ele curte videogames, mas o pai quer que ele seja jogador de basquete. Já na cena seguinte, o LeBron muda completamente. Uma frase qualquer da esposa faz ele se derreter todo e tentar se comunicar melhor com o filho. Então, peraí, o que tá acontecendo aqui? Eu, o espectador, tenho que acreditar que ele foi esse cara durão a vida inteira, né, com os filhos, e um certo dia, simplesmente do nada, a esposa fala uma frase qualquer, sem nenhuma situação emocional envolvente, sem nenhum fortalecimento do ela entre a família, e puf, um novo pai surge. Apesar de tudo, é nessa parte que a gente tem um gostinho de uma proposta de gancho dramático. Quando o LeBron joga um jogo de basquete eletrônico que o Dom tá criando, ele vê que as regras são diferentes e ele diz que aquilo não é basquete. E o Dom responde assim: It's like basketball, but better. You just play for fun. Remember fun, Dad? Mas apesar de quase pegar no tranco, fica difícil ser convencido por esse drama, né? Mas não acaba aí. Na verdade, a gente realmente não precisa acreditar, porque a personalidade do LeBron fica indo e vindo entre pai atencioso e treinador durão. Nada se define, nada faz sentido e, infelizmente, esse é um sentimento que nos acompanha ao longo de quase todo o filme. O comportamento dos personagens não faz sentido, o algoritmo, que é o vilão do filme, também não. Inclusive, existe uma questão bem confusa em relação a esse personagem, porque na primeira cena em que ele aparece, ele se apresenta como um vilão clássico, falando sobre como o plano infalível dele vai fazer com que todos reconheçam a sua grandeza, e um pouco depois a gente entende que ele só queria que o trabalho dele fosse reconhecido, já que ele é um algoritmo feito para gerar ideias, né, que atraiam um público, mas ele, como um programa, não recebe nenhum reconhecimento.
Então aqui tinha uma janela legal, né? Foi essa oportunidade que o filme jogou fora, porque quando o LeBron não aceita a ideia do Aldi, o Aldi volta a ser um vilão que planejava o tempo todo fazer de tudo para ser reconhecido, custe que custar. Então nas primeiras aparições desse personagem, a gente fica super confuso quanto à personalidade dele. Dá para entender o tamanho do problema, né? Nos deram um herói que é completamente instável e sem personalidade. Um vilão que é difícil de compreender, não por ser complexo, mas por ser confuso, né? O que é completamente diferente. Mas nem tudo está perdido, afinal ainda temos o tão esperado time, os Looney Tunes. Mas onde eles estão? Dentro do computador. Lembra quando eu disse que esse filme era ou não uma sequência? Pois então, nesse novo filme a gente descobre que a Terra dos Looney Tunes é uma parte do Serververse, que é um universo virtual de personagens da Warner Brothers. Ou seja, eles não são reais, diferente de toda a mágica do primeiro filme, onde os personagens viviam numa outra dimensão, que era a dimensão dos desenhos. Então a gente espera que haja alguma explicação ou alguma ligação com o primeiro filme, mas tudo que a gente ganha são algumas tentativas de quebra da quarta parede, como quando, por exemplo, o LeBron fala sobre um jogo de basquete e uma aposta importante e tudo mais, e o Pernalonga olha pra câmera e diz isso. Hold up, Doc. So, you want me, a talking cartoon bunny, to play with you, an NBA superstar, in a high-stakes basketball game? Sounds awfully familiar. Nesse ponto a gente começa a ficar confuso sobre esse filme ser uma sequência, se no passado dessa história aconteceu aquela partida contra os alienígenas com Michael Jordan. Mas isso é só um detalhe, o que importa é que finalmente apareceram os Toons, mas não. O Pernalonga é o único habitante da Terra dos Looney Tunes. E o LeBron pede ajuda para encontrar personagens como o Superman ou outros personagens poderosos da Warner para compor um time de basquete. Mas em uma tentativa de recuperar os seus amigos que foram para outros planetas dentro do Serververse, o Pernalonga convence o LeBron a recrutar o resto dos Toons para o time. E foi aí que eu finalmente senti que estava assistindo Space Jam. Essa jornada do Perna e do LeBron pelos outros planetas, né, no Serververse, leva eles às terras de outros filmes da Warner, como Superman, Mad Max e até Casablanca. E isso vai trazer um sentimento bem familiar para quem já jogou Kingdom Hearts, porque é basicamente a mesma proposta, só que no universo da Disney. A partir daí o filme vai conforme esperado, né? Um jogador profissional, um time de desenhos lunáticos, contra uma ameaça maior, por uma aposta. No final das contas eu percebi que tem muitas coisas a serem consideradas antes de eu dizer não gostei. Por mais que esse filme não me agrade muito, eu tenho que levar em conta o que eu senti quando eu assisti o primeiro filme. Eu adorava basquete e eu era fã do Michael Jordan. Eu adorava Looney Tunes e eu era fã do Pernalonga. Tudo que aquele filme me apresentou foi suficiente para mim. Assim como o Pernalonga disse no filme, isso me soa incrivelmente familiar, esse é um filme novo, com uma linguagem nova e que procura um público diferente. O filme foi feito em tempos diferentes, onde todo mundo está absorvido no celular, nas redes sociais, no mundo virtual. Então, por mais que essa proposta me pareça rasa, uma coisa a se considerar é: quem é o público desse filme? Será que são os adultos que assistiram o primeiro filme lá na infância? Ou será que é um novo público? O jogo do Dom não parecia basquete, ele era simplesmente diversão. Talvez esse filme seja mais ou menos isso. Uma aventura colorida, desenhos com traços de uma nova geração, um visual atrativo ao público jovem e uma estrela do basquete, que pode não ser um grande ator, mas que tem muito carisma e uma multidão de fãs. E talvez seja isso que essa geração vai levar no coração quando for adulta. E como diria o Pernalonga, por hoje é só, pessoal. Até a próxima. Valeu!